Medo do fracasso. Vou falar hoje sobre um dos principais medos quando a gente vai iniciar um projeto. É o medo que eu tenho, você tem, todos nós temos e que é sempre um risco. Mas é possível lidar da melhor forma possível com esse tipo de medo, pode ter certeza. Então fica aqui comigo que eu vou trazer essa principal habilidade de você ver de uma outra forma esse medo do fracasso. Primeiro, um termo que eu gostei muito de como entender o medo do fracasso é que o medo do fracasso em si, ele é uma emoção. Por que ele é uma emoção? Porque ele é um sentimento. É algo que vem de dentro de você por algo que ainda não existe. É um sentimento que vem, aquele desafio, aquele medo. O que vão pensar de mim? O que vão achar? Tem muito a ver com o medo de ser exposto. E toda vez que você sentir esse medo, pare e entenda que esse medo vem de você querer agradar os outros, de você querer receber algo em troca. Dizem que as pessoas têm muito mais medo de falar em público do que simplesmente de até morrer. Mas do que vem o medo de falar em público? É o medo de falhar em público, de cometer um erro. Mas você só tem esse medo a partir do momento que você está querendo agradar os outros, que você está querendo receber aplausos, reconhecimento. Perceba, toda vez que você vai levantar a mão para tirar uma dúvida, seja numa aula, seja em um evento, toda vez que você sentir aquele frio na barriga, perceba que você muito provavelmente está criando uma pergunta perfeita na sua cabeça para que os outros te vejam de uma maneira inteligente, não tão boba. E é aí que está a principal armadilha, e é aí que está onde você perde a sua autenticidade, que nada mais é a sua assinatura própria de ser quem você é. E a partir do momento que você tira o poder de dentro de você para dar ao outro, é aí que começa esse medo do fracasso, de falhar em público, esse medo de falar em público. É daí que vem toda essa raiz. Então entenda que toda vez que você sentir aquela ansiedade, aquele medo, perceba que isso é um sentimento, que ele não é real, não é a verdade. Por quê? Isso pode se concretizar de você falhar e acontecer várias coisas, como muito provavelmente isso nunca vai se realizar, vai estar somente na sua cabeça. Então entenda que ao você começar um projeto, é muito provavelmente esse sentimento de medo de fracassar que vai estar te sabotando, porque você vai querer acertar de primeira, você vai querer receber aplauso das outras pessoas, vai querer receber reconhecimento e vai querer receber reconhecimento principalmente das pessoas mais próximas de você. E pode ter certeza que muito provavelmente as pessoas mais próximas de você são aquelas que não consumirão o que você quer vender a elas. Elas muito provavelmente te conhecem pelo que você era no passado e às vezes não reconhecem a pessoa que você se tornou no presente. Por isso, não espere nada dos outros. Busque esse reconhecimento dentro de você, essa vontade, esse despertar. Então a melhor forma de lidar com essa emoção é você entender que o medo do fracasso é uma emoção e o fracasso em si é um evento. E é desse medo que você criou na sua cabeça que realmente te paralisa do seu novo projeto. Mas perceba que o fracasso como um evento, ele tem dois caminhos dentro da sua percepção e dentro das suas atitudes. Ele pode ser um mentor, um mestre, um treinador, ou ele pode ser um ditador, onde ele ditará as regras de como você irá reagir àquilo e ditará as regras para o seu futuro. Entenda que se você tiver como resultado, como um evento, um fracasso, perceba que a sua percepção sobre ele pode torná-lo realmente um mestre se você aprender com esse fracasso. Se você realmente olhar para ele de uma maneira passiva e de uma maneira benevolente, você irá tirar muitos aprendizados. Talvez naquele recorte, naquele momento do tempo, da situação, você veja como um fracasso, que é isso que a gente vê normalmente como um fracasso, esse evento, é aquele recorte. Mas quando a gente olha de um panorama geral de tudo que aconteceu depois daquele fracasso, a gente vê que realmente foi um sucesso.
Porque com aquele fracasso você recebeu as respostas certas, você buscou as ferramentas certas, você teve os aprendizados certos, se conectou com as pessoas certas. N eventos se desenrolaram e te trouxeram até o seu melhor, até o seu melhor resultado até o momento. Então você aprender essa principal diferença vai acelerar esse teu desenvolvimento. Então busque sempre usar o seu fracasso como um mentor, aprendendo com ele e simplesmente aceitando as coisas como elas simplesmente são. Muitas vezes a gente fica brigando dentro de nós de como a gente gostaria que a coisa tivesse acontecido. E isso acaba dividindo a nossa energia, porque nós não vivemos nem o presente para aprender e agir da melhor forma, mas também não deixamos de lado essa imaginação de como deveria ser, e isso nos impede, nos bloqueia, nos deixa mais lento de agir da melhor forma. Então, busque sempre parar, perceber a situação num panorama global, por mais que muitas vezes a gente não entenda por que a gente fracassou naquele momento, a gente acha injusto, busque sentir essa emoção, mas realmente aceitá-lo o mais rápido possível, porque isso vai acelerar o seu processo de tornar o fracasso um mentor, um aprendizado que você precisa. E se caso você opte em tornar esse fracasso um ditador, é quando você se torna vítima da situação e você coloca como fracasso como absoluto, de realmente não era para ser assim, porque isso aconteceu, eu estou derrotado, as pessoas estão contra mim, ou as situações estão contra mim, o mundo funciona desse jeito e está tudo errado, você começa a se tornar a vítima da situação. E aí esse fracasso se torna um ditador, onde ele impõe, onde na verdade você se auto-impõe que ele é o fim, que aquilo lá é ruim e que não deveria ter acontecido. E isso tudo vai drenar e vai demorar mais para você passar pelo processo. Porque uma hora ou outra a gente vai ter que se recuperar desse fracasso, a gente vai ter que seguir a vida, a gente vai ter que ir adiante. E se você estudar bem, entender bem o que eu falei nesse vídeo aqui, você vai conseguir acelerar os seus resultados e acelerar os seus projetos que estão engavetados por causa do medo do fracasso. Porque quantas vezes os maiores sucessos, as pessoas de maiores sucesso tiveram para ter o resultado que elas querem? Você pega o exemplo de Thomas Edison, tão comum. Quantas vezes ele errou para conseguir criar a lâmpada de luz? Ele disse que ele descobriu 1001 maneiras de como não fazer, até que ele descobriu a maneira certa de fazer. Ou seja, ele não esteve parado, inerte com cada situação, com cada fracasso, mas ele seguiu em frente, mas aprendendo com ele. Ele aprendeu e fez de forma diferente, e foi fazendo. E não se tornou preso a isso, ou se vitimizou por isso, ou se colocou abaixo dos outros por causa disso. Então, eu quero te encorajar a pegar aquele seu projeto na gaveta, olhar com carinho para ele e aceitar que se acontecer algum fracasso, algum problema durante a jornada, é realmente o que precisava acontecer para você buscar o aprendizado ali dentro, a semente do sucesso futuro. Basta você olhar com essa perspectiva de que o fracasso é realmente um treinador e que, de alguma forma, ele é algo positivo para você. Eu sei, somos todos humanos, a gente fica bravo, eu também fico bravo. Quando acontece algo errado, fico pé da vida ali. Mas a gente tem que entender, viver a emoção ali, mas buscar dentro da sua consciência, dentro do seu pensamento, esse vídeo, esse ensinamento e falar, poxa, realmente vai ser alguma coisa positiva vai vir disso. Realmente algo bom vai sair de tudo isso e eu vou sair ainda mais forte. Eu posso não enxergar isso agora, mas eu tenho certeza que o que isso está acontecendo vai ser o motor para o meu sucesso futuro de quem eu ainda vou me tornar. Então não deixe o medo do fracasso, o medo de falhar em público, o medo de falar em público ou qualquer outro tipo de medo que você tenha de te deixar sem movimento, de te deixar parado. Por quê? O fracasso, ele faz parte da vida, faz parte desse mundo. Mas agora, você se martirizar, você se colocar como vítima, você colocar os outros como culpado, isso já não faz parte e você uma hora ou outra vai aprender que não faz parte. Seja por um vídeo, seja pela vida. Então, busque tornar o fracasso o seu mentor, o seu treinador, e não um ditador, onde ele vai ditar as regras para você do que você vai ser, do que você não vai ser,
ou de que você jamais pode fazer. Saiba que dentro das suas condições, dos seus dons, dos seus talentos naturais, você pode fazer tudo o que você quiser. Mas basta você ter a coragem certa, iniciar e continuar com o seu desenvolvimento pessoal, que é o seu desenvolvimento de si próprio, do seu recipiente, da sua capacidade de armazenar oportunidades, que isso vem com o crescimento das suas habilidades, das suas inteligências, das suas paixões. Dessa forma você expande o seu ser e você começa a tornar um receptáculo, você se torna um receptáculo de coisas boas, de oportunidades, de energia. Então, de pouquinho em pouquinho, busque expandir os seus conhecimentos, a sua sabedoria, seja com vídeos, seja com livros, mas busque sempre aprender com os fracassos, que eles todo dia irão acontecer, desde os mínimos até os grandiosos. E pode ter certeza que quanto maior for o fracasso, maior é a oportunidade que você tem de crescer e de revelar ainda mais sucesso. Isso é uma máxima que existe. Quanto maior o seu desafio, maior o seu fracasso, maior a sua capacidade de aprender com ele, de se expandir e de realmente alcançar um sucesso ainda maior. Porque o fracasso é um motor que te joga para frente com toda a força que se pode imaginar. Ou simplesmente ele pode te jogar para o lado contrário. Agora, basta você tomar essa decisão. Ele é um mentor ou um ditador? Me diga aqui, como você vai começar a encarar os seus fracassos depois de assistir esse vídeo?